Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar sobre imitação, quem são as nossas referências, né? Alguns estudos indicam que nós somos resultado das 5 principais pessoas que convivem conosco. Bem, se isso é verdade, nós precisamos entender o porquê é importante mantermos comunhão com quem tem comunhão com Deus. Eu queria falar sobre algumas coisas sobre imitação. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou o imitador de Cristo. Isso é óbvio, Paulo está dizendo, me imitem enquanto eu estiver sendo guiado pela referência de Cristo. E aí, todas as pessoas que são de Deus, principalmente os obreiros, devem transmitir essa mesma ideia, né? Me imitem enquanto eu imito a Cristo. É claro que se esse obreiro parar de imitar a Cristo, parar de ser fiel à palavra de Deus, ele não deve ser mais uma referência para nós. Quantos, né, conhecem obreiros que em outro tempo eram fiéis a Deus, mas infelizmente no passar do tempo, na caminhada, eles acabaram caindo da fé e hoje causam escândalos terríveis, não é mesmo? Um outro texto interessante de Paulo, ele fala em Filipenses, 3º capítulo, verso 17, fala assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, ele novamente fala, irmãos, sejam meus imitadores. Ele não falou isso só para Corinto, mas ele fala também para os filipenses, né? E observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, sejam meus imitadores e observem o exemplo daqueles que nos imitam, né? Segundo o exemplo que eles tinham dado. E 1 Coríntios 4, verso 16, Paulo fala, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Então, você está observando que por várias vezes ele fala, sejam meus imitadores, mas ele explica por quê. Porque ele é imitador de Cristo. Agora, aos Efésios, ele fala assim, Efésios capítulo 5, verso 1, portanto, por causa de tudo aquilo que ele já falou antes, né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que me motivou a fazer esse vídeo sobre imitação é lembrar desse verso em um momento muito engraçado que aconteceu comigo. Essa semana eu levei meus 2 filhos, né, para sair, para eles se parecerem um pouco a cabeça. E aí a gente foi num lugar onde se prepara peixe. E lá eles prepararam um peixe assado e algumas coisas, né? Arroz e, enfim, comidas para acompanhar aquele peixe. E eu e meus 2 filhos estávamos ali tranquilos, conversando, e depois a gente esperou, chegou o peixe, chegou os acompanhamentos e suco, e nós estamos comendo tranquilos, como se estivéssemos na nossa casa. E passou um tempo, eu olhei para o lado e eu observei um detalhe, a gente não estava em casa, mas a gente estava tão à vontade entre nós que todas as pessoas estavam comendo peixe com garfo e faca, porque é uma traíra desossada, então ela não tem espinho, então as pessoas cortam aquele bife, aquela coisa, né? Como se diz, um filé de peixe, e só eu e os meus filhos estávamos pegando com a mão. A gente estava pegando peixe com a mão, como se pega, sei lá, uma carne de frango, por exemplo, né? E eu olhei para o lado e eu vi que todas as pessoas estavam comendo de garfo e faca e a gente não estava nem aí, nós continuamos, é claro. Mas uma coisa que eu observei é o comportamento, como que o comportamento do pai influencia o comportamento dos filhos. Isso é bem óbvio, né? Mas foi bem interessante. Eu me lembrei exatamente desse texto, onde Paulo fala em Efésios 5, verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Com certeza, quando os filhos são amados e quando eles têm respeito, eles têm admiração pelo seu pai, ele vai virar referência, né? Eles vão copiar, ainda que instintivamente, ainda que seja inconscientemente,
mas eles estão vendo o pai pegar o peixe com a mão, então eles vão fazer a mesma coisa. Se eles me vissem pegar com a faca, com o garfo, eles iriam repetir e replicar esse mesmo processo, né? Então, quando eu vi que eles estavam pegando com a mão, ao contrário, ao invés de eu ficar constrangido, foi feliz, né? E a gente continuou, terminamos e fomos embora, né, para nossa casa depois. Mas eu achei isso aí muito especial, muito interessante. E também um ensinamento bem interessante acerca do nosso relacionamento com Deus. Se nós temos prazer na lei do Senhor, se nós temos prazer no Senhor, nós vamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Tá? Então hoje nosso devocional pequenininho é só uma reflexão acerca do relacionamento pai e filho. Você que é pai, você que é mãe, saiba que os seus filhos observam o seu comportamento. Não adianta você falar uma coisa e viver outra, né? Eles sabem como é você dentro de casa e isso vai interferir muito na formação do caráter dos seus filhos. E eu tenho para mim que o mais importante que eu posso deixar para os meus filhos é um legado de fé. Muito mais do que qualquer coisa relacionada a bens materiais, né? Ou qualquer outro tipo de conhecimento que são importantes, mas acima de tudo, conhecer o Senhor, ter o temor do Senhor é o maior princípio, é o maior legado que eles têm de mim. Com certeza, isso eles vão carregar, eles vão ter isso plantado no coração, porque eu tenho me empenhado, eu e minha esposa temos nos empenhado em transmitir a palavra de Deus, o temor do Senhor, e que seja isso também uma referência para vocês, né? E se é que eu posso falar como o apóstolo Paulo nesse sentido, então que sejam imitadores como eu também sou de Cristo ao instruir os nossos filhos, né? Que você possa instruir o seu filho, a sua filha no caminho do Senhor. Às vezes nós olhamos para o mundo como referência, o mundo é mau, o mundo é maligno, ele jaz no maligno, a tendência é piorar e de mal a pior, mas ainda assim, nós e os nossos filhos devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mesmo que esse mundo esteja em trevas densas, eles têm que aprender a ser luz. Eles têm que entender que apesar dos excessos que o mundo tem cometido, nós não precisamos nos amoldar. A Bíblia fala, não os conformeis. O que é isso? Não entra na forma do mundo, mas nós precisamos renovar, né? Transformai-vos. Transformar nós mesmos, segundo a renovação do nosso entendimento. Essa renovação de mente é que o Espírito Santo renova o nosso entendimento dia após dia, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, é claro. E aí ele fala, para que nós precisamos transformar-nos, né? Primeiro, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E para que nos transformar a nossa mente? Segundo a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.